Que a graça e a paz e o amor do nosso querido e bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estejam a nos abençoar, a nos fortalecer, para que nós sempre valorizemos a palavra do Senhor como a verdadeira pedra angular em nossa vida. Amém. Estimados de Cristo Jesus, hoje nós queremos continuar a nossa reflexão. Afinal, nós estamos ouvindo, lendo os textos do Evangelho, e aqui nós temos uma sequência do texto que foi lido e refletido no último final de semana. E o texto do último final de semana, ele inicia com alguns adversários de Jesus, chefes dos sacerdotes, os líderes judeus, e aqui em nosso texto de hoje, nós vemos que fariseus também estavam neste grupo de adversários questionarem a autoridade de Jesus. Então, uma coisa importante que nós já queremos iniciar nesta nossa reflexão é aquele que questiona a autoridade de Jesus é um adversário de Deus. Afinal, Jesus é o nosso Rei, é o nosso Salvador, é aquele que libertou-nos da condenação do pecado. Por isso, nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, como crentes em Cristo, devemos viver sob a autoridade de Deus, sob a orientação do nosso Salvador. Por isso, questionar a autoridade de Deus é ser adversário de Deus. Nós podemos não concordar com as coisas que Deus faz, podemos achar que poderia ser de outra maneira, mas nunca questionarmos a sua autoridade. Na sequência, também na semana passada, nós vimos a primeira parábola que Jesus contou, que foi a história dos dois filhos. Um dos filhos dizia que iria trabalhar na plantação de uvas do pai, mas não foi. E o outro disse que não ia e foi. Então a história nos mostra, a parábola que Jesus contou nos mostra estes dois filhos, um que disse que iria trabalhar e não foi, e aí este grupo são justamente os adversários de Cristo, são os líderes religiosos, são os judaizantes, são os fariseus, e os outros são representados, as outras pessoas, e o texto bíblico nos fala de cobradores de impostos e prostitutas. Eles seriam aqueles que teriam dito não a Deus e depois teriam ido. Seriam o filho que teria dito não vou trabalhar, mas depois, arrependido, foi trabalhar. E então Jesus chega na parábola dos lavradores maus. E é muito importante e interessante nós notarmos que no culto de hoje esta parábola não está sozinha, porque nós ouvimos também a canção registrada no livro do profeta Isaías, um texto maravilhoso que nos mostra, infelizmente, o que o ser humano faz. É maravilhoso porque a palavra de Deus, ela nos é anunciada de uma maneira clara. A palavra de Deus nos mostra a expectativa de Deus para nós. E neste relato, nesta canção, que como o texto se apresenta, vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas, nos mostra que o dono da plantação de uvas fez todo o necessário para aquela plantação produzir frutos doces e, infelizmente, ela produziu frutos azedos. E no final, no versículo 7, é dito: a plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte.
esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. E aí nós vemos, ligada a este texto, o evangelho de hoje, que também é sobre uma plantação de uvas, mas diferentemente de aqueles que cometeram erros serem a plantação, aqui neste texto está falando que eles cuidavam da plantação. Aqui Jesus diz: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação e em seguida arrendou a plantação para alguns lavradores. E na hora de colher os frutos, os lavradores, ao chegarem os empregados do dono da plantação, bateram em alguns, assassinaram outros, mataram outro a pedradas. Depois o patrão enviou mais empregados para receber a sua parte da colheita, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Esta parábola, ela está nos falando, e até é interessante nós notarmos que esta parábola, Jesus está falando do passado, do presente e do futuro. Até aqui foi o passado que Jesus falou. Esses empregados que o dono da plantação enviou foram os profetas. Os profetas que vieram a clamar ao povo de Jerusalém, ao povo de Judá, ao povo de Israel, que eles fizessem boas obras. Estes eram os frutos da parreira que o Senhor queria receber. Queriam que eles obedecessem à lei do Senhor. E nós ouvimos no texto do profeta Isaías que eles não fizeram isso. Os crimes de morte eram mais fortes, a desobediência à lei era mais latente para aquele que foi o povo escolhido, o povo protegido, o povo guiado pelo Senhor. Podemos dizer quanta decepção o Senhor teve, o Senhor Deus teve com este povo. Um povo que foi extremamente amado por Deus. Nunca podemos duvidar do amor de Deus pelo povo de Israel, assim como nós nunca devemos duvidar do amor de Deus para conosco. O amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus é enorme para a nossa vida. Podemos passar por dificuldades aqui neste mundo, por limitações, podemos passar por tempos difíceis, mas o amor de Deus continua manifesto em Cristo para a nossa salvação. Pela fé que Deus colocou em nosso coração, nós temos a certeza de uma vida eterna, uma vida sem sofrimento, sem dor, sem problema nenhum. Aliás, o apóstolo Paulo fala disso. Ele fala que nós já temos o prêmio da vitória, mas nós devemos correr para este prêmio. Isto quer dizer que a nossa vida cristã é uma corrida aqui nesse mundo. Mesmo que nós já saibamos que vamos chegar ao final e conquistar este prêmio, ou melhor, nós vamos chegar ao final e receber o prêmio de Deus, que Deus conquistou para nós. Mas nós devemos viver neste mundo como numa corrida. E é interessante quando o apóstolo Paulo fala aqui: eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Muitas vezes, infelizmente, nós como seres humanos, nós ficamos apegados ao passado. Nós ficamos nos prendendo às coisas que aconteceram, ficamos nos lamentando com as coisas ruins que passaram, ficamos procurando culpados para tudo de ruim que acontece em nossa vida, e esquecemos do amor maravilhoso de Cristo na cruz, que perdoa os nossos pecados e nos dá a certeza de uma vida eterna. O apóstolo Paulo diz: eu corro com o objetivo de chegar ao final, ou seja, eu quero estar firmado na fé em Cristo. Eu quero continuar confiando
e dedicando a minha vida para Ele. É isso que o apóstolo Paulo fala. Depois de fazer um relato sobre a sua vida como fariseu, ou seja, como um adversário de Cristo, como para aquele que foi contada esta parábola, como um que pegou e matou os empregados do Senhor. Paulo fez isso. Mas isso não reverberava na vida dele para ele ficar cabisbaixo depois da sua conversão, depois que Cristo foi buscar ele. Depois na parábola, aqui voltando para a nossa parábola, nós temos Jesus falando do presente nesta parábola. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando, o meu filho eles vão respeitar. Aqui é o presente, aqui é a parábola mostrando o Filho de Deus vindo a este mundo. O Filho de Deus vindo e também dizendo para todos aqueles que o confrontavam, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Ele usou a parábola do bom samaritano para mostrar isto. Ele usou vários outros textos para mostrar que nós devemos obedecer a palavra do Senhor e assim nós vamos estar frutificando para o Senhor, estaremos produzindo o que o Senhor espera. E então o texto bíblico nos diz que quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Esta frase, ela é muito importante para nós entendermos a nossa vida cristã. Muitas pessoas acham que são, ou se veem, ou agem como estes trabalhadores maus, como estes lavradores que mataram o filho do dono da plantação, como os líderes religiosos da época de Cristo, os fariseus, que mataram Cristo condenando ele à cruz, porque queriam as coisas do seu jeito. Não queriam a autoridade de Deus na sua vida. E infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas continuam fazendo isto. Continuam não querendo ouvir o dono da plantação e nem dar os frutos da plantação para o filho do dono. Este é o presente da parábola de Jesus. E o futuro vem o que Jesus diz depois, quando ele pergunta o que o dono da plantação vai fazer com esses lavradores. Ele vai voltar, vai matá-los, porque eles são maus, e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. E aí nós vemos no apóstolo Paulo, a igreja cristã, sendo ali dirigida, sendo proclamada também por gentios, por pessoas, por não judeus, pessoas que não eram do povo escolhido de Deus. Deus então passa esta plantação para as outras pessoas. Isto é o futuro que esta parábola nos conta. Que Jesus então passa esta mensagem a todas as pessoas. No final do Evangelho de Mateus, nós temos a ordem de Jesus: vão a todos os povos do mundo e anunciem a minha palavra, e façam com que todos sejam meus seguidores, batizando e ensinando. Façam seguidores pelo batismo e pelo ensino. Esta é a ordem de Deus. Assim nós devemos proceder, assim nós devemos fazer. Mas outra coisa que eu quero destacar deste texto, que é muito importante para a nossa reflexão, é o versículo 45, quando os ouvintes de Jesus, é dito a respeito deles: os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Cristo
anuncia a sua mensagem. Cristo os confronta com o seu pecado, com a sua desobediência. Eles sabiam que era para ele. E então a reação deles, por isso queriam prendê-lo, por isso queriam matá-lo, porque eles estavam sendo confrontados com os seus erros. Infelizmente, parece que em nenhum momento eles cogitaram se arrepender. Eles cogitaram reconhecer o erro. Olha, o Senhor está falando de nós, nós estamos errando, nós estamos fazendo um monte de coisa errada. Vamos nos arrepender e vamos confiar neste Senhor, neste Cristo. Não, vamos matá-lo, porque ele está acabando com as nossas ideias, com o nosso jeito. Afinal, muitos seres humanos se acham melhores do que o Senhor. Querem ser conselheiros de Deus e não aconselhados pelo Senhor. Esquecem o que Jesus frisa ali no versículo 42. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isto foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. A pedra principal, a pedra que nos edifica no Senhor. O lema da igreja deste ano: vivemos em Cristo, enraizados e edificados em Cristo. Nós devemos realmente reconhecer que nossos pés estão seguros espiritualmente quando nós estamos edificados em Cristo. E nós podemos produzir os frutos que Deus espera quando nós estamos enraizados, ligados a Cristo. Em outras palavras, sem Cristo, nada somos. Sem Cristo, nós não produzimos nada de bom. Sem Cristo, nós estamos vacilantes, trêmulos, não temos segurança. Por isso é tão importante olharmos esse texto, vermos o que este texto tem para falar para nós. Nós conhecemos o contexto que Jesus vivia. Quantas vezes já refletimos sobre isso? Quantas vezes já ouvimos que o povo de Israel abandonou o Senhor? Deus enviou os profetas, inúmeros profetas, e o povo de Israel negava esses profetas. Deus os levou para o cativeiro babilônico. Deus permitiu a destruição de Jerusalém. Deus fez um monte de coisa, ou permitiu um monte de coisa, para que este povo pudesse reconhecer que estava caminhando no erro. E muitos, orgulhosos, teimosos, fariseus, zelosos, até como o apóstolo Paulo, não quiseram mudar a sua ideia. Continuaram daquele jeito, longe do Senhor, mesmo tendo o Senhor tão perto deles. E então nós olhamos, nós devemos entender que por vezes também podemos ser, talvez como esses líderes. Muitas vezes nós não queremos frutificar para o Senhor. Muitas vezes nós queremos apenas frutificar o que achamos de melhor. Nós só queremos fazer o que nos interessa. Só queremos o nosso prazer. E então o Senhor vem a nos chamar a atenção. Ele nos diz: amem ao Senhor acima de todas as coisas. E amem ao próximo como a você mesmo. Nós somos criaturas de Deus. Nós devemos viver o amor de Deus em nossa vida, a proclamar esta palavra. Em preparação a esta mensagem, nós escolhemos o hino Raça Eleita, que ele nos fala que se Deus não tivesse nos chamado, nós estaríamos na condenação. Mas muitas vezes os chamados do Senhor, eles menosprezam a palavra de Deus.
Mesmo Deus tirando eles da escuridão, eles querem voltar para a escuridão. Porque não querem estar próximos do Senhor. Porque querem viver a vida somente da sua maneira. Na Bíblia de Estudo da Reforma, esta parábola, ela é explicada da seguinte maneira: Jesus adverte seus adversários de que rejeitá-lo acabará por excluí-los do reino. O julgamento baseia-se na reação da pessoa de Jesus. Aqueles que o rejeitam são excluídos do reino de Deus e entregues à única opção que resta: uma eternidade longe de Deus no inferno. Em sua grande sabedoria e misericórdia, Deus usa o assassinato de seu filho para operar a salvação, assim como usou a rejeição dos líderes de Israel para aceitar a expansão do reino aos gentios. Rejeição e morte, salvação e expansão. Nós fomos chamados para testemunhar esta palavra. Nós somos chamados a, por vezes, olhar para a nossa vida e identificar aonde nós estamos sendo como os lavradores maus e aonde nós estamos sendo como os outros lavradores que serão contratados após estes lavradores maus serem tirados da plantação do Senhor. Porque é dito: estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. E eu concluo este momento dizendo: quando somos chamados à atenção de que estamos a rejeitar a Cristo, devemos nos arrepender. Muitas vezes nós rejeitamos ao Senhor. Muitas vezes nós pecamos contra o primeiro mandamento, o qual Lutero escreve: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Confiamos mais em nós, confiamos mais na nossa segurança material, confiamos mais na nossa saúde, confiamos mais na nossa alegria, no nosso entendimento e deixamos Deus de lado. Quando o Senhor nos chama a atenção, independentemente de quem Ele use, se é pela palavra, se é pelo pastor, se é por um irmão da igreja, se é por uma mensagem que nos chegou pela internet, quando Deus nos chama a atenção de que nós estamos a rejeitá-lo, a rejeitar Cristo como Salvador, nós devemos nos arrepender. E é isto que os chefes dos sacerdotes e os fariseus deveriam ter feito, poderiam ter feito, e eles então estariam salvos. Mas eles queriam prender Jesus, eles queriam matar Jesus, porque Jesus não estava fazendo do jeito que eles queriam. Jesus entrou no templo e tirou todo mundo de lá porque eles estavam comercializando dentro do templo. Jesus diversas vezes sentou e comeu com pecadores, com cobradores de impostos, com prostitutas, e não com os líderes religiosos, porque eles é que se arrependiam, não os outros. E tudo isso foi criando um ódio no coração daqueles que por fim rejeitaram o Senhor. E nós lembramos o que Cristo veio fazer aqui neste mundo. O seu caminho já estava traçado. Ele veio para ser morto. Ele veio para carregar os nossos pecados. Ele veio para nos perdoar. Ele veio para ser a pedra principal da nossa vida. E ainda nesse texto de Mateus 21, é dito no versículo 44: quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Ou seja, quem não estiver edificado em Cristo, não terá salvação. Por isso, queridos de Cristo Jesus, que nós possamos anunciar a mensagem do Senhor e testemunhar que para
toda rejeição a Cristo é necessário o arrependimento. Por isso, se nós eventualmente rejeitamos a Cristo ou rejeitarmos a Cristo, devemos nos arrepender, buscar ao Senhor e pedir-lhe perdão, porque sem Cristo nada podemos e nada somos. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador, a nossa pedra angular, hoje e sempre. Amém.